Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Carreira Jovem Advocacia. E essa aula de hoje, pessoal, é uma das aulas mais importantes desse primeiro módulo do nosso treinamento, que eu falo sobre noções mais introdutórias, né, que são noções mais genéricas, que envolvem tanto questões processuais quanto questões até mesmo fora do processo, pré-processuais e extraprocessuais. Mas essa questão da gratuidade é uma questão que ela se comunica diretamente com a questão do atendimento ao cliente, justamente também, porque a gente tem que saber muito bem essa parte para poder orientar o cliente na entrevista inicial, para que ele saiba, né, tanto para que a gente saiba se aquele cliente vai ter direito à gratuidade, quanto para informar ele que caso ele não tenha, os riscos da sucumbência que ele venha a ter. Então, essa aula aqui ela é muito importante porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Isso aqui foi coisas que eu aprendi muito na prática, trabalhando e tentando e levando em deferimentos e agravando e conseguindo. Né? E também, claro, muito da minha prática como assessor de juiz também, que eu aprendi muito a analisar diversas vezes muitas gratuidades, direito à gratuidade no processo. Então, pessoal, para começar a aula aqui, vamos iniciar pelo conceito básico, né? Para quem quiser depois dar uma lida no CPC, os artigos 98 e seguintes do CPC tratam sobre a gratuidade. O artigo 98, ele fala que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade à justiça na forma da lei. Essa gratuidade que o CPC traz é a questão da gratuidade judiciária no sentido das custas processuais e também das despesas que o processo ele traz. O processo não é gratuito, em regra. O processo ele é pago. Nós temos as custas iniciais, tem os valores referentes às conduções de oficiais de justiça, taxas de avaliação, entre outros diversos questões periciais também, honorários periciais também, preparo para recurso. Enfim, existe uma gama imensa de situações em que a parte ela tem que pagar as custas do processo. E justamente por isso, para consagrar o princípio constitucional do acesso à justiça, é que existe a questão da gratuidade judiciária, no sentido de que, se a parte se enquadrar nos requisitos legais e também jurisprudenciais, conforme a gente vai ver mais para frente, ela vai ter o direito de litigar sem pagar as custas do processo, ou seja, gratuitamente. Eu diria que a esmagadora maioria dos processos que tramitam na justiça hoje tramitam sob o palio da gratuidade. Até porque nós sabemos que nós temos uma população que majoritariamente recebe rendimentos são próximos do mínimo, ou um pouco maior do que o mínimo, né? Então, justamente por isso que acaba acontecendo essa situação. E o que compreende a gratuidade? A gratuidade compreende as taxas ou as custas judiciais, inclusive as recursais, o preparo para recurso, né? As despesas periciais, honorários advocatícios sucumbenciais, só que nessa hipótese a exigibilidade dos honorários vai ser suspensa, tá? Ou seja, se dentro do prazo prescricional de cobrança de 5 anos a parte ela não tiver alteração da sua capacidade econômico-financeira, ela não vai ter que pagar. O processo vai se tornar inexigível, né? Essa obrigação. E também emolumentos e custas cartorárias extrajudiciais. Por quê? Mesmo, vamos supor que em determinado processo a parte tem a JG e pede para o juiz expedir um mandado de averbação em determinada matrícula de imóvel. Tudo isso gera emolumentos, custas cartorárias. E a parte que tem gratuidade, ela tem direito a obter a extensão dos efeitos da gratuidade no processo para os atos extrajudiciais que sejam vinculados ao processo. Então é muito importante que vocês saibam disso, porque tem muito juiz que indefere. A gente vai pedir, às vezes, já aconteceu várias vezes comigo, a gente pede uma questão extrajudicial que está vinculada ao processo, e cujo processo a parte é beneficiária da gratuidade, e o juiz indefere, dizendo que a esfera extrajudicial e o judicial são independentes, não se comunicam. Mas está errado, se você agravar para o tribunal, vai conseguir reformar a decisão. Tá bem? Muito importante saber isso. A gratuidade, ela não compreende as multas processuais, né, multa por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, essas multas por descumprimento de liminar, as astrentes, não compreende essas multas, tá? Ela pode ser revogada e concedida a qualquer tempo, ou seja, a gratuidade judiciária, ela está intimamente atrelada à hipossuficiência da parte. Então, se por algum motivo a parte deixou de ser hipossuficiente, ela pode perder o seu benefício, tá? E justamente ao contrário, se a parte que antes
ela não era hipossuficiente, mas no curso do processo ela se tornou hipossuficiente, ela pode pedir ao juiz a gratuidade. E essa gratuidade vai ter os seus efeitos dali para frente, porque a gratuidade judiciária ela não possui efeitos retroativos. Isso aí já está consolidado na jurisprudência. Os seus efeitos valem a partir do... Aí tem uma questão, né? Tem até umas discussões jurisprudenciais se ela vale a partir do requerimento ou do deferimento, né? Mas em regra, se a gente pedir na inicial, vai ser a partir do requerimento, né? Porque a gratuidade, se a gente entra com o processo, né, e não paga as custas e pede a gratuidade, o juiz, primeiro de tudo, ele vai analisar a questão das custas. Vai verificar, a parte pagou as custas? Não. Por que não pagou? Porque pediu gratuidade. Vamos ver se ela tem direito à gratuidade. Tem direito à gratuidade? Ok, defira a JG, prossegue o processo. Não tem direito à gratuidade? Intima a parte para pagar as custas sob pena de cancelamento da distribuição. Então, a partir da questão da inicial, não tem muita discussão. A discussão é para aqueles processos que... os requerimentos que são requeridos e concedidos já no trâmite, né, no curso do processo. Porque aí muitas vezes a parte faz esse requerimento para daqui a pouco não ter que pagar um preparo, daqui a pouco conseguir um desconto, né? Não um desconto, mas daqui a pouco tentar evitar uma sucumbência lá na frente, entendeu? Então tudo isso aí é muito importante que o advogado esteja ligado, esteja atento a essas nuances, tá bem? E só para complementar então a questão da gratuidade, da abrangência, as taxas e custas judiciais que nós nos referimos são aquelas que a parte paga no início do processo, né, que é calculada sobre o valor da causa. Hoje em dia, com o processo eletrônico, a gente coloca o valor da causa e já aparece qual é o valor. A parte já consegue até mesmo já imprimir. Eu vou na aula de EPROC, quando eu for falar mais para frente no módulo de processo eletrônico, eu vou mostrar para vocês como que faz um sistema EPROC, que é o sistema que é utilizado na Justiça Federal aqui da 4ª Região e também aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Vou também mostrar como é que faz pelo PJE, mas tem alguns tribunais que se faz diretamente pelo site do tribunal. Mas em alguns outros, por exemplo, o EPROC, que é o sistema utilizado que eu mencionei, a gente gera por dentro do sistema vinculado ao processo. É muito mais simples, tá? Mas então são essas custas que a gratuidade ela abrange, tá? É muito bom a gente saber qual é a abrangência para a gente não dar informação errada para o nosso cliente, para daqui a pouco ele achar que tudo que ele fizer ele vai ser isento. Não. Né? Nós vimos que, por exemplo, as multas processuais elas não são abrangidas pela gratuidade. Então é importante vocês lerem, pessoal, o artigo 98 e seguintes, que lá tem todas as hipóteses de abrangência, como é que funciona em caso de indeferimento. Eu vou tratar mais aqui para frente sobre isso, tá bem? Vamos prosseguir então com a aula, que a gente tem bastante coisa para falar ainda. A questão segunda é, qual é o parâmetro para concessão da gratuidade? Tá? Vou diminuir aqui a tela um pouquinho, tá? Qual é o parâmetro? Tá? Em regra, vai depender muito do tribunal, porque a lei não traz um parâmetro, diferentemente na área trabalhista, em que a lei tem um critério objetivo, que é a gratuidade, se presume hipossuficiente a parte que recebe rendimentos mensais inferior a 40% do regime geral, do teto do regime geral da Previdência. Na questão assim da justiça comum, do cível, não existe um parâmetro objetivo, então os tribunais, meio que de acordo com os seus entendimentos, vão formando jurisprudência para tentar objetificar, digamos, objetivar, né, a concessão. No Rio Grande do Sul, existe até uma pequena divergência entre as câmaras, mas em regra é patamar de 5 salários mínimos mensais brutos. Tá? Ainda vai haver uma discussão ali se é bruto, se é líquido, mas em geral a maioria entende que são rendimentos brutos. Tá? 5 salários mínimos está dando equivalente a R$6.000 mais ou menos hoje em dia. Então, como é que você vai fazer a prova do rendimento da parte, se a parte requer a JG? Primeiro de tudo, se o seu cliente ele é um empregado seletista, junta os contra-cheques dele, os 3 últimos contra-cheques e também a carteira de trabalho. Tá? Isso aí é muito importante. Se ele declara imposto de renda, junta a declaração de imposto de renda também. Tá? Caso ele não declare imposto de renda, eu deixei aqui um link, tá? Eu vou diminuir a tela para vocês poderem ver, mas assim, ó, basicamente é só pesquisar no Google, consulta restituição de imposto de renda. Fazendo essa pesquisa, vocês vão entrar no site da Receita Federal, que vai mostrar lá, você vai colocar a data de nascimento e o CPF do cliente e vai mostrar se ele declara ou não imposto de renda, tá? Porque existe uma presunção de que se a parte não declara imposto de renda, se presume que ela recebe rendimentos inferiores
né, a faixa, na verdade, que ele recebe o rendimento inferior dentro, né, da taxa de isenção. E essa taxa de isenção está abaixo desse patamar do tribunal. Então, quando a parte... É muito comum, né, o cliente ele é um autônomo, por exemplo, ele não declara imposto de renda, ele não tem uma carteira assinada, nenhum outro meio de comprovar renda. Então, se utiliza esse documento que ele é aceito pelos tribunais. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça, se aceita esse documento como prova. Muitas vezes, no próprio despacho do juiz, vai vir esse link aqui para você gerar o documento e anexar nos autos. Tá bem? Mas é muito importante. Os contra-cheques, tá? Muitos dias vão pedir tudo. Tá? Mas basicamente são esses os documentos principais que vão fazer a prova da gratuidade ou então da hipossuficiência, né, do seu cliente para fins de obtenção da gratuidade. E em prosseguimento aqui agora uma questão mais prática. O que acontece se o requerimento da gratuidade for indeferido? Tá? O que se faz nesse caso? Se ele for indeferido, primeiro a gente tem que analisar quais são os fundamentos da decisão que indeferiu. Se ele analisou os documentos dos autos, se foi uma análise genérica, eu já consegui muitas vezes reverter a decisão de indeferimento da gratuidade por meio de embargos de declaração, porque o juiz ele foi omisso, né? Muitas vezes o despacho é genérico, não analisou toda a documentação comprobatória de renda do cliente, e aí o que acontece? Embargo de declaração por omissão, né? Óbvio, não tem o que fazer, não tem choro. Então a gente faz os embargos, mostra para o juiz, Excelência, Vossa Excelência não analisou, indeferiu sem analisar os documentos e muitas vezes se consegue sim. Um juiz ou assessoria ali que não analisar, né, ou então que passar batido ou achar que a pessoa está querendo rediscutir o mérito, vai rejeitar os embargos e aí sim você agrava para o tribunal. Mas o recurso cabível, tá, é o agravo de instrumento, tá? Em último caso, eu faço até um pedido de reconsideração, mas eu não recomendo, porque pedido de reconsideração não é propriamente um recurso, né? Ele não obsta os efeitos da preclusão, então é bem perigoso fazer. Então, ou faça embargo de declaração, que interrompe o prazo, ou então já agrava diretamente para o tribunal. É mais trabalhoso, mas muitas vezes ele dá resultado, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um modelo também de agravo de instrumento que ataca justamente a decisão de indeferimento da gratuidade, tá? Vou deixar aqui para vocês também, para vocês fazerem o download. E se o indeferimento ele for mantido lá no grau recursal, né? Ou até mesmo se você faz os embargos de declaração, pedido de reconsideração e eles mantiverem, né, o indeferimento, você tem a alternativa que a própria lei impõe de fazer o parcelamento das custas ou então de solicitar o pagamento das custas ao final. Porque dependendo da situação fática, de valores muito vultuosos de custas, né, e a gente conseguir demonstrar que, por exemplo, tem processo que dá 40 mil reais de custas, 30 mil reais de custas, e a gente mostra, e por mais que a pessoa não tenha direito à gratuidade, ela não vai conseguir pagar aquilo tudo à vista. Então o juiz, utilizando sua sensibilidade, a ponderação, né, a proporcionalidade, ele vai deferir ou não o parcelamento ou até mesmo a possibilidade de pagamento das custas ao final. Isso é bem interessante. E o parcelamento você pode fazer, a lei não traz quantas parcelas exatamente, mas na razoabilidade, no tato. É mais alto o valor, pede em 10 vezes, é mais baixo, pede em 6, 5 vezes, né? O juiz vai arbitrar de acordo com o que ele achar que é razoável, tá? E se o benefício for indeferido e as custas não forem recolhidas, vai haver o cancelamento da distribuição, conforme eu tinha dito anteriormente. O cancelamento da distribuição significa que o processo nunca existiu, não existiu nenhum processo válido, porque o primeiro elemento básico para o processo, ok, existe um processo, ainda mais que não tenha havido citação e recebimento inicial, é a questão das custas. Se não houve pagamento de custas, nem a deferimento da gratuidade, cancela a distribuição, aquele processo nunca existiu, tá? Ele não vai nem constar como arquivado, porque vai cancelado. Tá bem? Vamos prosseguir então na aula aqui, pessoal, que tem bastante coisa para falar ainda. E que esse é um tema bem legal, porque a gente tem muito sobre o que refletir sobre ele, né? Vamos aqui, eu trouxe aqui um exemplo prático, né, de um agravo de instrumento recém-julgado aqui pelo Tribunal de Justiça, que deferiu a gratuidade. Então, vejam só o que o tribunal decidiu aqui, especificamente a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele mencionou basicamente que
O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido sem maiores perquisições aos que tiverem renda mensal de até 5 salários mínimos. No caso concreto, não obstante a parte aufir a renda mensal acima de 5 salários mínimos, as peculiaridades dos autos revelam a necessidade do deferimento da benesse perseguida. Então notem que nesse caso, muito provavelmente o autor juntou aos autos os seus contra-cheques, né, os seus comprovantes de renda, e o desembargador verificou, não, ele recebe realmente mais do que 5 salários mínimos. Mas nós sabemos que esse é um critério puramente objetivo. Tá? Conforme eu tinha falado antes, é um critério para objetivar a análise, mas não é o único critério, porque a hipossuficiência não vai ser analisada apenas com base nisso. Então, como é que você vai provar, né, mesmo que o seu cliente receba mais do que 5 salários mínimos por mês, como é que você vai provar que ele é hipossuficiente? Pede para juntar extratos bancários. De repente, ele paga a pensão para os filhos, para 1, 2 filhos. Né? Às vezes, ele tem despesas, ele é uma pessoa doente, tem muita despesa com medicamento, despesas com questão de saúde, que são questões básicas e essenciais, que o mínimo existencial não preserva com esses 5 salários mínimos. Então, vai depender muito das circunstâncias, muito. Uma pessoa saudável, jovem, que aufira mais do que 5 salários mínimos e não prove que é hipossuficiente, dificilmente vai conseguir qualquer tipo de vantagem nesse sentido, tá? Mas é muito importante que você saiba dessa situação, tá? Mesmo que haja a questão dos 5 salários mínimos, esteja atento à possibilidade de que, se você conseguir demonstrar que no caso concreto as circunstâncias demonstram a hipossuficiência do seu cliente, você vai conseguir um resultado interessante, tá bem? Vamos prosseguir aqui então na aula, porque eu tenho aqui agora um exemplo de revogação, né, conforme eu tinha falado anteriormente. Nesse caso de revogação, então, o que acontece nesse exemplo aqui? Na revogação, é quando a pessoa, como eu tinha falado anteriormente, ela perdeu aquela questão da sua hipossuficiência. Ela se tornou uma pessoa... como é que eu posso falar? Os recursos dela, que ela não tinha no início, agora ela tem. Então, como é que funciona isso? Ó, incumbe às partes no juízo e no tribunal demonstrar a situação econômica justificadora do benefício da gratuidade judiciária, desde a reconstituição da situação entre as partes até a demonstração do que se recebe como remuneração profissional e das despesas atinentes ao sustento próprio familiar, do que deixou de se desincumbir a parte agravante, né? Justificando a decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade judiciária anteriormente deferida, ou seja, a parte não comprovou que aquelas circunstâncias que justificaram o deferimento do benefício se mantiveram. Muito provavelmente, no caso concreto, a parte adversa trouxe elementos que infirmaram, porque, pessoal, isso é muito importante. Uma vez deferido o benefício, cabe à parte adversa provar que houve a perda, né, ou a mudança da situação econômico-financeira da parte, tá bem? Cabe ao adverso fazer essa prova, não ao judiciário fiscalizar isso aí, tá bem? Até porque não tem nem como, né, o judiciário conseguir fiscalizar isso aí. Então vamos prosseguir com mais um exemplo aqui agora, em relação à gratuidade quando o autor é menor de idade. Tá? Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque no caso concreto tem juízes que confundem muito isso aqui. Tá? Porque quando o autor é menor, a hipossuficiência dele, a hipossuficiência econômica, ela é presumida. Não existe a necessidade, tá, de se analisar ou de se perquirir sobre a condição econômica dos pais, porque a gratuidade é um benefício personalíssimo. Tá? Ou seja, a menos que o menor de idade seja um jogador de futebol, seja um Hendrick do Palmeiras, seja a Maísa, né, que era a apresentadora de TV, esses atores mirins, artistas que recebem muito dinheiro, a menos que seja uma situação dessa, não há o que se perquirir sobre a condição financeira do pai ou da mãe, tá? O menor, ele tem que ser analisado à luz da sua pessoa, porque é um benefício personalíssimo, tá bem? E eu trouxe aqui também um exemplo, né, de que até nesse precedente aqui, o tribunal citou o STJ dizendo que o direito ao benefício da gratuidade possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preenche os pressupostos legais para sua concessão. E por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão sejam preenchidos com pessoa distinta, como seu representante legal. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba disso aqui no caso concreto, porque muitos juízes, quando se trata de autor menor, pedem para comprovar a renda dos pais. E isso está errado. Tá? Não pode ser assim. Em relação ao processo de inventário também, eu trouxe mais um exemplo aqui, tá? Que a questão do inventário muitas vezes os sucessores fazem pedido de AJG, mas, no caso concreto,
a gratuidade, ela é analisada à luz das forças do espólio e não dos sucessores, tá? Então, vai ser analisado se o espólio, o conjunto de bens, deixou bens suficientes para arcar com os valores do processo. Então, o juiz que vai fazer essa análise e vai definir se defere ou não as custas. Então, muitas vezes, um patrimônio pequeno, né? Às vezes a parte deixou uma casa, um carro, são vários herdeiros. Então, se defere a gratuidade, porque justamente por isso, entendeu, pessoal? Porque não se existe dentro daquele acervo patrimonial condições de arcar com as custas, que muitas vezes são elevadas, tá? Então, olha o que diz aqui, ó. Deferimento do pagamento das custas ao final do processo. Em processo de inventário, as custas processuais devem ser suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros, razão pela qual é o valor do monte-mor que deve ser analisado para a concessão da gratuidade, inexistência de liquidez ou acervo patrimonial que possibilita o pagamento das custas ao final. Então, nesse caso aqui, em que pese o juiz não tenha deferido, o tribunal não tenha deferido a gratuidade, deferiu o pagamento ao final por ausência de liquidez do patrimônio naquele momento, certo? Porque muitas vezes o patrimônio ele não vai ser líquido, né? O falecido não deixa dinheiro, deixa imóveis, deixa automóveis que tem que ser liquidados, certo? Então é muito importante que a gente saiba disso, porque são coisas que a gente não aprende na faculdade, então, e são questões práticas que fazem toda a diferença na nossa atuação. Outra particularidade que eu trouxe aqui é em relação ao juizado especial cível, né, que o acesso ao primeiro grau independe do pagamento de custas, então a parte nem precisa fazer pedido de gratuidade, tá? Porque só no segundo grau, se ela quiser recorrer, que ela vai ter que fazer o requerimento, tá? E tanto as custas quanto os honorários de sucumbência só serão devidos no segundo grau. Eu tenho um curso também, pessoal, só sobre prática no juizado especial cível, eu vou deixar o link para vocês na descrição, se vocês tiverem interesse, tá? Em conhecer um pouco mais. E, bom, basicamente é isso. A gente não tem muito o que se preocupar com isso, porque no segundo grau, tá, no juizado especial cível, a gente vai ter que ter o mesmo cuidado que eu já venho falando durante toda a aula, que é fazer a prova da necessidade, com algumas particularidades, como, por exemplo, prazo para comprovação, né, dos recursos, porque nesse caso da JG, a gente faz o pedido no recurso, né, no próprio recurso inominado a gente faz o pedido e é o tribunal que vai analisar, tá, a questão da gratuidade. Muitas vezes se faz um duplo exame, mas muitas vezes, geralmente, é o tribunal que vai analisar. Tá? E aí o tribunal, se verificar, opa, a parte não tem condição, dá 48 horas para comprovar. É um pouco diferente do cível, tá? Porque geralmente no cível normal, o juiz vai dar um prazo ali de 15 dias para a parte comprovar a questão da gratuidade. E no processo do trabalho, é aquele critério objetivo que eu falei, mas não apenas ele, tá? É esse, mas não apenas. Existe também um critério subjetivo que vai depender também da capacidade econômica da parte diretamente dita. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa aula aqui. Eu vou finalizar ela para ela não ficar muito longa, mas qualquer dúvida que vocês tenham aqui sobre requerimento, modelo de petição, deixe nos comentários e vamos juntos sempre por mais para melhorar a nossa prática da advocacia. Um grande abraço e até a próxima aula.